E aí, tudo bem? Bom, assim como todo plantão Café com Iogurte, eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito debatido aí no momento. Talvez eu vá soar um pouco repetitivo, falar mais o mesmo, mas eu espero contribuir com alguns dados e pelo menos ajudar aquelas pessoas que não sabem direito o que está acontecendo a respeito do programa Mais Médicos, que é o assunto do plantão de hoje. O primeiro ponto que eu queria dizer é que, como qualquer classe, como qualquer grupo de pessoas, a gente nunca deve generalizar, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas achou um absurdo os médicos cubanos terem sido vaiados lá quando chegaram em Fortaleza, né? É fato que existem pessoas que são contra esse programa pelas mais variadas e, na minha opinião, absurdas razões. Bom, eu tentei pesquisar alguns dados a respeito desse assunto para tentar cercear alguns dos argumentos que as pessoas que são contra o programa usam, né? O primeiro argumento que talvez pudesse vir à tona daqueles que são contra o programa é de que o governo está ajudando a que pessoas estrangeiras roubem as vagas dos médicos brasileiros. Esse eu acho que é o mais insano de todos os argumentos. Para verificar isso, eu achei um relatório muito completo, feito pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Ele é bem recente, é de agosto de 2013, é de agora, onde ele mostra vários dados, faz muitas análises em cima desses dados também. Primeiro nós temos esse gráfico aqui sobre o número de médicos a cada 1.000 habitantes no Brasil, que nós temos no Brasil inteiro 2 médicos a cada 1.000 habitantes. E nesse outro gráfico aqui, é um gráfico a partir de dados obtidos pelo IBGE, ele mostra quantos postos de trabalho estão ocupados por médicos no Brasil. E olha aí, existem 3,33 postos de trabalho ocupados por 1.000 habitantes. A princípio isso pode parecer um absurdo, né? Como é que tem mais postos ocupados do que médicos? É porque um médico pode ocupar mais de um posto. Só a análise desse número você verifica que não estão faltando vagas para os médicos no Brasil. Ainda existe mais vaga do que médicos necessários no Brasil. Estão sobrando vagas no Brasil. Bom, e uma das conclusões do próprio Conselho Federal de Medicina a respeito desse relatório que ele mesmo fez, ele fala assim: o estudo confirma que a tese de que faltam médicos no país, defendida pelo Ministério da Saúde e da Educação, é equivocada, afirmou o presidente do CREMES, que é esse órgão que fez isso no Brasil. Já deveria ser óbvio. O governo está implantando o programa Mais Médicos, não é porque o número absoluto de médicos está ruim no Brasil, é porque está faltando médico que queira trabalhar nos locais mais necessitados, né? A necessidade do programa é exatamente a falta de médicos nos locais onde eles não querem trabalhar. A questão é que tem gente que quer trabalhar nesses locais. Se tem gente que quer trabalhar lá, por que a gente vai deixar de contratar ele? É claro que isso suscita a questão mais importante, que é, ok, então o governo deveria investir em melhorar essas condições para que aí os médicos brasileiros possam trabalhar lá. Concordo plenamente. Essa solução tem que ser feita. Mas enquanto ela não é implementada, nós vamos ficar de braços cruzados, o governo não vai fazer nada, vai continuar morrendo gente que não tem nenhum médico, seja cubano ou brasileiro, para tratar. Bom, o terceiro ponto que algumas pessoas disseram são pessoas reclamando a respeito de os médicos que vão vir de fora não serem submetidos ao Revalida. Por que eles não vão fazer o Revalida? Porque se eles fossem fazer o Revalida, eles estariam aptos a trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Porque o objetivo do projeto Mais Médicos não é fazer com que o cubano, o português, o espanhol trabalhe em qualquer lugar do Brasil. Ele vai trabalhar só nas áreas em que o programa Mais Médicos se destina, que são as áreas lá mais pobres principalmente. Então, se o governo brasileiro está abrindo uma exceção, está. Ele vai deixar que os médicos de Cuba e outros países exerçam a medicina sem fazer essa prova. Mas veja bem, para um local que não tem nenhum médico, é melhor um médico que não passou no Revalida do que nenhum. Eu vou preferir ele do que nada. Além do fato de que as pessoas dizem que os médicos cubanos são curandeiros. Tem gente falando isso, né? Sendo que os médicos cubanos estão em vários países exercendo a profissão, né? O que é um forte indício de que eles não fazem um trabalho mal, não, né? Afinal de contas, a educação é um dos pontos fortes de Cuba, né? Esse é um dos pontos fortes. Esse é um grande indício de que a medicina cubana não é ruim. Me admira muito que tem gente achando que os cubanos não são bons profissionais. Mas vamos supor, pelo bem do debate, que eles não sejam realmente tão bons assim. Ainda assim,
é melhor esse médico suposto que não é tão bom assim do que nenhum médico lá onde não tem. Bom, e por último, o argumento que acho que contra o programa mais estão utilizando, né? Que é a suposta peninha pelos cubanos. Estamos sendo inconstitucionais com os cubanos. Oh, pobres cubanos, eles vão ganhar só entre 2.500 e 4.000 reais e o resto vai para a ditadura de Cuba. Nós estamos ajudando a ditadura de Cuba. Antes de falar sobre esse argumento, eu gostaria de ler aqui o que diz a vice-ministra de saúde de Cuba. Ela falou isso no dia 26, há 2 dias atrás, a respeito dessa polêmica dos salários que os médicos cubanos vão receber. A vice-ministra de saúde de Cuba, Márcia Cobas, rebateu nesta segunda-feira as críticas e desconfianças sobre como o governo cubano pagará os médicos que vieram e virão ao Brasil para participar do programa Mais Médico. Durante a palestra, ela explicou que os profissionais que vieram ao Brasil vão receber o salário que recebem em Cuba, em média 800 pesos cubanos, cerca de 79 reais. Repetindo, 79 reais. Mais 40% ou 50% dos 10 mil oferecidos pelo governo brasileiro aos inscritos no Mais Médicos. Ou seja, as pessoas que estão com peninha dos médicos cubanos estão com pena que eles vão receber o que corresponde a só 31 vezes mais do que eles recebem em Cuba. E as pessoas estão com pena dos cubanos? Será que eles estão tristes mesmo por receber salários? Vamos ler algumas declarações dos cubanos? Eu vou ler aqui só as frases, tá? Somos médicos por vocação. Não nos interessa um salário. Fazemos por amor, afirmou Nelson Rodrigues, de 45 anos. Nossa motivação é a solidariedade, assegurou Milagros Cardenas Lopes, de 61 anos. Viemos para ajudar, colaborar, complementar com os médicos brasileiros. Então o negócio é o seguinte, eu acabei de ler algumas das poucas manifestações dos médicos cubanos. São eles que vão trabalhar, eles estão felizes com o que eles estão fazendo. Tem gente ainda que vai dizer, não, eles estão mentindo, né? Eles são robôs do Fidel Castro, do Raul Castro, porque lá é uma ditadura. Pô, mas se a gente for achar que todo mundo está mentindo, que todos os médicos que estão vindo para cá estão mentindo, que a ministra de Cuba está mentindo, aí fica complicado, né? Isso para mim é conspiração. Quais são os fatos que espaldam que eles estão mentindo? Será que todo mundo está mentindo? Então vamos atuar mais com fatos, né? Isso aqui eu tô lendo de notícias. Aí vem advogado e vem gente me dizer que o salário que os cubanos vão receber é inconstitucional, que eles vão receber muito menos. Por exemplo, um advogado aqui numa notícia que eu tô lendo no R7, também vou deixar a notícia aqui embaixo, fala assim: os profissionais brasileiros e estrangeiros trabalhando em regime e cargos semelhantes devem receber a mesma remuneração. Mas peraí, será que ele não está levando em conta que existe uma conversão do valor de reais para os pesos cubanos, não? E será que ele não está levando em conta que o salário dos caras lá é de 79 reais, fazendo a conversão, ele está comparando 79 reais que eles recebem com 2.500 que eles vão receber no mínimo? Ele fez essa conversão? E ele está chamando isso de constitucional? Se é que existiria algum crime, né? São os brasileiros que vão receber menos que os cubanos. Os cubanos vão receber muito mais do que eles estão recebendo lá. E aí depois ele fala assim: todos são iguais perante a lei brasileira. Está na Constituição. Exatamente. O que está na Constituição é que todos são iguais perante a lei brasileira. Será que essa é uma frase legal da Constituição? Todos somos iguais perante a lei mesmo? Todo mundo tem direito a pegar um ônibus, a pegar o metrô? Todo mundo tem direito à saúde? Essa frase realmente a gente faz jus a ela? Se a gente não faz jus a essa frase, nem aqui entre nós os brasileiros, a gente vai cobrar para que isso seja feito para os cubanos também, sendo que a gente nem está levando em consideração que o que eles vão receber é muito mais do que eles já recebem em Cuba? Isso está correto mesmo? Além do mais, a gente quer impor a nossa lei para a realidade cubana. Eu entendi que o governo brasileiro cedeu a uma condição do governo cubano de que, para o governo cubano poder ceder os médicos cubanos para o Brasil, o governo brasileiro deveria pagar 60% do salário para o governo cubano e só 40% para o trabalhador cubano. Então essa foi a exigência de Cuba, porque lá existe um socialismo, lá não é capitalismo. Então de fato o governo brasileiro cedeu a essa condição para aceitar os médicos cubanos. Se o governo brasileiro não cedesse a essa condição, simplesmente o governo cubano não ia ceder os médicos cubanos para cá. Então vamos fazer a conta final? O governo brasileiro tendo cedido a essa condição, o governo brasileiro saiu ganhando, porque ele trouxe médicos para trabalhar em locais onde nenhum médico brasileiro quer trabalhar. O governo cubano vai ficar feliz, afinal de contas ele vai ganhar uma graninha para sair da crise cubana que eles estão lá. Isso é algo que compete a eles. Eles são socialistas, é a forma de governo deles. Ou a gente quer impor o capitalismo
brasileiro a Cuba. É isso que a gente quer fazer. Terceiro, os médicos cubanos vão ficar felizes. Afinal, eles vão receber mais do que eles estão recebendo em Cuba. E quarto e mais importante, as pessoas que vão receber a assistência desse médico vão ficar muito felizes. Afinal de contas, elas não vão mais morrer por falta de médico. Você pode voltar àquele velho ponto. Ah, Diego, mas o governo deveria estar fazendo a solução final, que é melhorar as condições do SUS, que é melhorar as condições da medicina na esfera pública. Eu concordo que isso tem que ser corrigido, mas isso demanda muito mais tempo, não demanda? Enquanto isso, a gente vai deixar as pessoas morrendo? Por que não devemos utilizar soluções paliativas? Se a gente pode usar, vamos usar. A gente vai salvar vidas. Então, fazendo um resumão do meu vídeo. 1. Estão faltando médicos lá nas áreas onde os médicos brasileiros não querem atuar. Estão nas áreas com menos condições. 2. O Revalida não está sendo aplicado a esses médicos porque sim, se trata de um programa emergencial e porque a gente não quer que eles atuem em todo o Brasil, em qualquer parte do Brasil, mas sim só nas áreas que precisam. 3. A respeito de soluções paliativas. Eu não sou contra todas as soluções paliativas, eu só sou contra aquelas que eu não acho que são muito boas. A solução paliativa do programa Mais Médicos sim são boas. Por que isso? Porque 4. Ninguém está perdendo com esse programa. O governo está ganhando, o governo cubano está ganhando, os médicos cubanos estão ganhando e a população está ganhando. Então não tem por que a gente ser contra esse programa. Não se esqueça, todos os links estão aqui embaixo. Leia sobre Cuba, leia sobre quem está precisando. E pare de achar que toda ação do governo é uma ação eleitoreira. Que seja eleitoreiro ou não, o programa é bom para todo mundo e se ele der certo, o governo merece esse crédito. E até o próximo Plantão Café com Iogurte.